Bem, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do EducaPE. Meu nome é Jobson Melo, estarei com vocês aqui em mais uma aula de matemática. O nosso eixo principal de hoje é geometria. Nós vamos trabalhar o assunto sobre polígonos, com um enfoque em quadrado e triângulo equilátero. Okay? Então, acompanhando aí na tela, a nossa unidade temática, o eixo temático é geometria. O objeto de conhecimento vai ser os polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero. A nossa habilidade, ao término dessa aula, é calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem uso de fórmula, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculados à construção de mosaicos e ladrilhamentos. O conteúdo é determinação da medida do ângulo interno de um polígono regular e a relação entre o ângulo interno e o ângulo externo de um polígono regular. Então, voltando aqui para mim, veja só, a geometria ela é muito ampla na construção, na indústria, e nessa parte em específico, a construção de figuras geométricas, como quadrado, triângulo, que são chamados de polígonos. Então, esses polígonos, a gente vai ver mais para frente, que eles podem ser considerados irregulares ou irregulares. E a utilização deles é a mais variada possível. É muito comum a gente encontrar assoalho, cerâmica, com desenhos em mosaico, que são desenhos que assemelham-se a um quebra-cabeça com figuras geométricas. Então eu posso fazer desenhos dos mais diversos possíveis, utilizando figuras como quadrado, triângulo, hexágono, pentágono, dentre outras, associando umas às outras. Um exemplo bem interessante dessa construção de mosaico é a bola de futebol. A bola de futebol, ela tem os gomos dela, que são figuras geométricas, entre pentágonos, quadrados. Claro que com o avanço da tecnologia, houve algumas modificações no seu design para melhorar o seu desempenho. Então, voltando aqui para a tela, vamos ver o que seria a origem da palavra geometria. Então, geometria ela vem do grego antigo, onde geo significa terra e metron, medição. Surgiu como campo de conhecimento lidando com as relações espaciais. A geometria é um dos campos da matemática pré-moderna. O outro sendo o estudo dos números, que é a parte da aritmética. Então, aí a gente vê que a geometria não é de hoje, isso daí não é novidade. Então, desde a antiguidade, aí, na construção das pirâmides, dentre outros monumentos que existem aí, povos antigos já utilizavam a geometria para a construção civil, mas eles não tinham a habilidade matemática de calcular, era meio que no improviso. No final, sempre dava certo, Tanto é que hoje tem monumentos aí que perduram por séculos ou milênios. Então, vamos ver aqui na tela o que são polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas formadas por lados que são segmentos de reta. Aí aqui temos alguns exemplos de polígonos regulares. Vocês podem ver aí, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, o octógono, o eneágono e o decágono. A classificação dos polígonos, pode ser de acordo com as suas características. Uma delas é o número de lados ou de ângulos e se ele é regular ou irregular. Então, voltando aqui para mim, a gente vai observar que os polígonos ele tem os seus nomes específicos. Alguns, outros não. Outros são mais genéricos. Então, esse nome que se dá a essas figuras, ela se baseia em algumas características, como o número de lados ou número de ângulos. A gente vai se ater mais à questão do número de lados. E a questão também se ele é regular ou irregular.
Vamos lá, vem na tela aqui. Então, quanto ao número de lados, para nomear um polígono, levamos em consideração a quantidade de lados ou a quantidade de ângulos que ele possui. Os polígonos com menor número de lados são o triângulo, que tem 3 ângulos, também 3 lados, e o quadrilátero, que ele tem 4 lados, também tem 4 ângulos. A partir de um polígono de 5 lados, existe um padrão na construção dos nomes desses polígonos. Apresentamos a quantidade como o prefixo grego correspondente ao número de lados mais o sufixo gono. Então a gente vai ver aqui, voltando, que a construção do polígono ele vai ajudar a determinar o nome dele. Esses polígonos, eles, a partir de 5 lados, ele tem alguns nomes especiais para representar. Mas também tem alguns que são uma nomenclatura genérica. A gente vai ver aqui agora na tela. Esses são os prefixos aí. Ó. Estamos aí com a tabela. Temos o prefixo e o significado dele. Então, o prefixo penta corresponde a 5. O hexa, 6. O hepta, 7. Octa, 8. Ênea, 9. Deca, 10. Um deca com um H, né? Iniciando, ou um deca sem H. Ele significa 11, dodeca é 12 e cosa 20. Então, sendo assim, ao juntarmos a quantidade de lados em grego, que seria o prefixo, com a terminação gono, que significa ângulo, então vamos encontrar. Aí temos agora aqui alguns nomes e o significado. Por exemplo, o pentágono é um polígono de 5 lados. O hexágono, um polígono de 6 lados. Heptágono é um polígono de 7 lados. Octógono de 8 lados. O eneágono de 9 lados. O decágono de 10 lados. Um decágono, que é o de 11 lados. Dodecágono de 12 lados. E o icoságono, que tem 20 lados. Então, voltando para mim aqui. Então aqui a gente vê a construção do nome dele com o prefixo e o sufixo. Os demais, fora o quadrado e o triângulo, que eles têm os nomes construídos de forma diferente, né? Os quadriláteros e os triângulos, mas os outros a gente só acrescenta polígono de tantos lados. Por exemplo, polígono de 16 lados, polígono de 25 lados, polígono de 32 lados. Então essa é a forma de representar outros polígonos que não constam nessa tabela. Então vamos ver aqui na tela alguns exemplos de polígonos e seus nomes. Então aí temos um triângulo, que é esse verde, um quadrilátero, que é esse azul, um pentágono, o hexágono e um heptágono. Observe que nem todos aí eles têm os lados iguais, mas devido à sua construção, a quantidade de lados, ele determina o prefixo com aquela terminação gono. Então, quadrilátero, né, o pentágono, a partir do pentágono em diante, só o triângulo e o quadrilátero é que tem nomes diferentes. Aí temos os polígonos que são regulares e irregulares. Então vamos entender como é que funciona cada um. Um polígono pode ser classificado como regular quando ele possui todos os ângulos e lados congruentes, quer dizer, com a mesma medida. Ser congruente significa possuir a mesma medida. O triângulo equilátero e o quadrado são exemplos de polígonos que têm o mesmo número de lados e os ângulos com a mesma medida. Quando pelo menos um dos lados é diferente, o polígono passa a ser irregular. Então, vejam aí, a diferença de um polígono regular para um polígono irregular é a medida dos lados. Se os lados forem todos com a mesma medida, então ele se torna um polígono regular. Se os lados tiver pelo menos um com uma medida diferente dos demais, ele já se torna um polígono irregular.
Então aqui, vamos ver aqui na tela alguns exemplos aí, uma foto que já foi vista, né? Dos polígonos regulares, todos esses daí têm as medidas iguais. E aqui temos os exemplos de polígonos irregulares. Temos aí essa figura aí, ela está em espanhol, né? Por isso que o quadrado ali começa com a letra C, mas ele mostra aí figuras com medidas totalmente diferentes dos lados. Mas o que é que classifica ele em relação ao prefixo? É o número de lados. Então, o primeiro aí é um quadrilátero porque ele possui 4 lados. O segundo é um pentágono, possui 5 lados. O sexto é um hexágono, possui 6 lados. E o sétimo é um heptágono, que possui 7 lados. Mas todos são irregulares. Voltando aqui. Então, a gente aprendeu agora a diferenciar um polígono regular de um polígono irregular. Então, o regular, todos os lados são congruentes, têm a mesma medida. E o irregular, ele tem medidas diferentes, pelo menos em um dos lados. Não necessariamente tem que ser todos, mas se um só tem uma medida diferente dos demais, ele passa a ser irregular. Vamos voltar aqui à tela? Aí a gente vai ter os polígonos convexos e não convexos, que são chamados de côncavos. Então, existem várias formas de explicar o que seria um polígono convexo e um polígono não convexo. De forma geométrica, podemos afirmar que um polígono é convexo quando escolhemos 2 pontos A e B quaisquer e o segmento de reta que une esses 2 pontos está contido no polígono. Caso contrário, ou seja, se existir pelo menos 2 pontos contidos no polígono, cujo segmento de reta que os liga não está contido nesse polígono, ele é conhecido como não convexo ou côncavo. Então, voltando aqui, a gente vai ver a diferença entre polígonos côncavos e convexos. É a questão dos pontos que constroem esses polígonos. Então, por exemplo, se eu determinar 2 pontos dentro de um polígono, e em qualquer local que seja, e traçar uma reta ligando esses 2 pontos, essa reta tem que estar dentro do polígono. É considerado, né, ela, como está escrito ali, está contida no polígono. Mas, se em algum local dele eu determinar 2 pontos, né, marcar 2 pontos, traçar uma reta e essa reta ficar alguma parte dela fora do polígono, ele já passa a ser um polígono não convexo, que a gente chama também de côncavo. Então vamos ver aqui alguns exemplos na tela. Temos aqui, ó, esse polígono convexo, é o amarelo. Você vê que, independente onde eu traçar aí qualquer reta ligando 2 pontos, vai ficar sempre dentro dessa área amarela. Esses 2 pontos estando dentro do polígono. Já esse polígono vermelho, ele é côncavo. Veja essa abertura aí. Foi marcado 2 pontos, A e B, onde foi traçada uma reta e essa reta ficou passando por fora do polígono. Então isso é o que caracteriza um tipo de polígono côncavo. Não necessariamente tem que ser uma única parte, pode ser várias. Então pode ter vários locais que vai passar essa reta por fora dele. Mas se pelo menos ele tiver um, ele já é considerado côncavo. Então voltando aqui para mim, aí a gente vê aqui a diferença de polígonos côncavos e convexos. Agora a gente vai para alguns problemas, a resolução de alguns problemas, onde a gente vai determinar alguns ângulos a partir das características de figuras geométricas, sem o uso de fórmulas. Então a gente vai ver só pelas características e analisando a montagem. Vamos para a tela. Então aqui temos algumas resoluções de questões, né? Aí tem dizendo, Mário desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Então temos aí um pentágono, um hexágono, um heptágono e um octógono. Então vejam só, dentro dessas figuras tem o valor da soma de todos os ângulos
internos. Então, qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Então, para a gente saber qual seria o hexágono regular, a gente vai ver a questão do prefixo hexa, significa 6 lados. Então, na nossa figura ali, é a segunda a partir da esquerda para a direita. Então, eu pego ali a soma, que é 720, e divido por 6, porque são 6 lados, o que resulta 120 graus cada ângulo. Na nossa resposta, a letra C. Outra questão, diz aí, Lucas desenhou uma figura formada por 2 hexágonos. Aí veja o que ele desenhou. Temos aqui. Veja que interessante. Isso daí pode ser também um tipo de ladrilho, um tipo de mosaico, mas é muito comum a gente encontrar na natureza colmeias. Elas são desenhadas dessa forma. A própria natureza, utilizando a geometria, né, a parte da matemática, para benefício próprio. Por quê? Porque essas figuras têm uma forma de junção melhor e ocupam o maior espaço possível para armazenar o mel que elas produzem, né? Então veja aí que temos aí 2 ângulos, o alfa e o beta ali. E ele pergunta aqui, nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é. Aí temos aí as possíveis respostas e vamos ver. Veja que interessante. Eu vou pegar uma outra figura e vou colocar ali como se fosse um quebra-cabeça. Veja que completou um círculo completo. Esse círculo, ele possui 360 graus, é um ângulo de giro que a gente chama. Então, ele está sendo, esses 360 dividido em 3 partes. Vamos ver quanto equivale cada uma. Então, eu pego esse 360 dividido por 3 e vai dar 120 cada ângulo ali. Então, o alfa mais o beta seria 120 mais 120, que resulta em 240 graus. O que na nossa resposta é a letra C. Mais uma outra questão. Aí diz assim, a figura a seguir é composta por 2 quadrados e um triângulo equilátero. Então, temos aí essa figura, certo? 2 quadrados e um triângulo equilátero. Então, já me dá algumas informações. Os quadrados, ele tem 4 ângulos de 90 graus cada um. Isso é uma característica do quadrado, certo? É um quadrilátero regular. Do retângulo também, apesar que ele é irregular. E o triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, também tem os 3 ângulos internos iguais. E cada ângulo interno do triângulo equilátero corresponde a 60 graus. Então, a pergunta é, o valor do ângulo alfa é... Aí o que é que eu vou fazer? Eu já tenho esse ângulo alfa, vou somar mais 90 graus aí desse quadrado, que está ali representado em amarelo, mais 90 graus do outro quadrado, que está representado em verde, e mais 60 graus do triângulo ali, que está representado em vermelho. Se eu somar esses 3 ângulos com essas cores, vai dar 240. Como se vocês observarem que essas 3 cores aí, que é um ângulo de 240, mas esse ângulo alfa, ele dá 360 graus, seria uma volta. Aí o que eu vou fazer? Pegar 360 menos a soma dos ângulos coloridos ali, que vai resultar em 120 graus. Então esse ângulo alfa aí representa 120 graus. Na resposta nossa é a letra C. E por último temos essa questão aqui do projeto Conseguir. Aí está mostrando aí um mosaico abaixo. Ele foi construído utilizando octógonos regulares, né? E alguns quadrados. Se você vê os espaços entre um octógono e outro, é uma figura quadrada, um quadrado. Aí quais são os valores dos ângulos alfa e beta? Então vamos ver. A princípio eu vou ver a figura aqui e ver que tem um quadrado ali, que é o mesmo quadrado, né, com a mesma medida que tem um ângulo beta. Então, se o quadrado, o ângulo dele é 90 graus, eu já sei que o beta vale 90 graus.
Já resolvi uma parte do problema. Então, o beta é igual a 90 graus. Aí eu tenho aqui dois ângulos que complementam ali, um amarelo e um vermelho, que seriam o x e o y. Juntando com esse beta, ele dá um giro completo, que equivale a 360 graus. Então, o x mais o y mais o 90, que é o beta, ele tem que dar 360 graus. E vai implicar que o quê? Se o x e o y eles são iguais, porque derivam da mesma figura, que é um octógono, então eu posso colocar no lugar do y uma letra x também. Então vai ficar x mais 90 igual a 360. Virou uma equação do primeiro grau aqui. E vai ficar 2x mais 90 igual a 360. Então 2x vai ser 360 menos 90. Aí 2x vai ser igual a 270. Quem vai ser x? 270 dividido por 2. No final, x é igual a 135. Então, o ângulo x, que é igual ao ângulo y, que também é igual ao ângulo alfa, ele equivale a 135 graus. Então, já temos a nossa resposta aí. O ângulo alfa vale 135 e o beta vale 90. Na nossa resposta, a letra C. Então, pessoal, voltando aqui para mim, a gente encerra a aula de hoje mostrando aí como é o comportamento das figuras, a construção de mosaicos e ladrilhos e o cálculo dos ângulos internos e externos a partir das características de cada figura. Então, agradeço a vocês por terem ficado até o final da nossa aula e até a próxima.